Então, vamos lá, pessoal. Vamos voltar e falar a prescrição de novo, tá? Se aprender isso aqui hoje, já ganhamos o curso todo. Então, olha só, pessoal. Então, a gente falou rapidamente prescrição, eu trouxe algumas noções preliminares. E aí, agora eu vou falar rapidamente sobre a PPA e a PPR e a PPI, que são as principais. E se cair algo para além disso, tudo bem, você e todo mundo que fez a prova errou também, tá? Até o professor que foi lá fazer, ele também errou, não se preocupem. Então, aqui a minha intenção é só dar noções para quem gosta do penal, quem vai para penal para a segunda fase, consiga se dar bem nisso daqui, tá? Quem vai escolher penal, ou escolher o penal, isso aqui sempre cai uma questão de prescrição ou cálculo de pena, sempre. Isso aqui não tem como fugir disso. Então, quem é do penal tem que dar uma atenção especial. Quem não é, tenta absorver o que der aqui, e é isso. Memorizando os artigos 111, 115, 110, já dá para você conseguir se virar ali na prova, tá? Ai, Bena, acho que ficou estranho. Minha voz é péssima. Não tá legal. Então, olha só. Então, veja, pessoal, nós temos, então, a PPA, que nós acabamos de conversar. O 111, ele traz para nós algumas hipóteses de contagem do termo inicial da prescrição, ok? Então, no 111, nós temos lá, quando o crime ele é um crime material ou formal, no momento da consumação. Quando ele é um crime tentado, no momento em que cessam os atos da tentativa. Quando é um crime contra a dignidade sexual, quando a vítima atinge a maioridade. Quando é um crime, por exemplo, vinculado à ocultação à condição essencial de casamento, a partir do momento que você toma conhecimento disso. Enfim, lá no 111 você tem todos os termos iniciais que você vai utilizar para iniciar a contagem do seu prazo prescricional, ok? Então, veja que nós temos ali, dentro do 117, esses marcos de interrupção da prescrição, seja abstrata, seja concreta, seja dentro da concreta intercorrente ou a executória. E aí, veja, o primeiro marco que nós temos é o recebimento, não é o oferecimento. Recebimento da denúncia ou queixa. Por que queixa? Porque nos crimes de ação penal privada, nós temos um processo a partir do recebimento dessa queixa-crime, ok? Depois dela, quando eu tenho crimes dolosos contra a vida, eu tenho mais dois marcos, a decisão de pronúncia e a decisão que confirma a pronúncia. A pronúncia, dentro do procedimento do tribunal do júri, ela encerra a primeira fase do procedimento, porque esse procedimento tem uma peculiaridade de ser bifásico, né? Então, chega na fase em que seria para a publicação da sentença, o magistrado, em verdade, ele pronuncia, e aí ele encaminha para o julgamento pelo tribunal do júri. Então, veja aqui, nós temos essa decisão de pronúncia que interrompe, e depois, em um momento posterior, essa decisão que confirma a pronúncia, que também interrompe a contagem. Então, veja, homicídio, induzimento, auxílio ou instigação ao suicídio, infanticídio e aborto são crimes que trazem esses dois marcos de interrupção a mais, ok? Mas a FGV quase nunca cobra esses dois marcos dentro do procedimento do tribunal do júri. E aí, veja, depois dele, nós temos a publicação da sentença ou acórdão. Veja, não é prolação da sentença, é publicação. Então, quando eu dou publicidade ao provimento jurisdicional que originou a condenação, aí eu tenho o início da contagem do meu prazo para fins de prescrição, fins recursais e assim sucessivamente. Veja, publicação de acórdão. Por quê? Porque eu tenho processos criminais de competência originária dos tribunais superiores, então é óbvio que também os desembargadores vão prolatar uma sentença, mas como, no entanto, é originada de tribunal, nós chamamos de acórdão, tá? E aí, veja,
Depois da publicação, nós temos dois efeitos que comumente ocorrem, que é o trânsito em julgado para a acusação e o trânsito em julgado para a defesa. Geralmente são prazos que não ocorrem no mesmo momento, porque uma parte sempre está inconformada com o teor da decisão que foi prolatada, tá? Mas para você calcular a prescrição na sua questão, vai estar escrito essas informações. Então vai estar lá: trânsito em julgado para acusação dia tal. Trânsito em julgado para defesa dia tal. Para você, na sua linha processual, colocar as datas para contar os períodos, ok? Então, essas são as noções preliminares. Agora, veja, na PPA, que é uma prescrição em abstrato, como nós não temos uma pena em concreto, porque ainda ela não foi publicada, nós sempre vamos trabalhar com a pena máxima que é combinada para esse crime. Então, no nosso exemplo, qual era? Furto simples. Então, eu pego os 4 anos, jogo dentro da tabela do 109 e vou obter, hipoteticamente, abstratamente, quando é que esse crime efetivamente vai prescrever. Mas veja, como são situações hipotéticas, nós sempre vamos trabalhar com as piores variáveis na PPA. Então, por exemplo, pratiquei um homicídio contra uma pessoa idosa. Então, eu tenho uma pena de 6 a 20 anos, se for um homicídio simples. Eu pego os 20 anos, pessoa idosa, lembra que eu falei que aumenta de 1/3? Eu pego esses 20 anos, aumento 3 anos e 4 meses em cima disso, e aí eu tenho, portanto, o meu prazo verdadeiro para jogar na tabela do 109. Sempre quando eu jogo na tabela da PPA, eu pego as piores simulações. Então, por exemplo, se é um crime tentado, na dosimetria, geralmente a tentativa, que é uma causa de diminuição de pena da parte geral, a gente já falou sobre isso, eu tenho uma fração flutuante, né? De 1/3 até a metade, ou 1/3 a 2/3. Quanto mais eu cheguei perto de consumar, menos é a minha diminuição. Quanto mais longe eu fiquei de consumar, maior é a minha diminuição. Então, por exemplo, eu dei um tiro na pessoa, acertei uma árvore, nada, tipo, nunca que eu ia matar. Pô, então a minha diminuição vai ser a máxima, porque em nenhum momento houve ali uma ofensa efetiva ao bem jurídico vida. Agora, dei 3 tiros, a pessoa ficou na UTI toda cagada, internada, viveu lá depois. A minha diminuição vai ser mínima. Por quê? Porque eu quase consumei o meu crime. Então, veja, na PPA, na hora de simular, eu vou simular a pior simulação. Então, eu pego 6 a 20 e vou diminuir o mínimo, o que for mais prejudicial para o agente. Então, veja que na PPA, por ela ser uma prescrição hipotética, sempre a gente vai pegar a pior variação para o réu. Sempre, sempre, nunca a mais benéfica. E aí a gente pega essa variação pior e joga ela na tabela do 109, ok? Claro que no exemplo que eu dei uma pena já gigantesca. Então, é óbvio que a prescrição já vai ser 20 anos, se a pessoa é velha, se não é. Mas, veja, outros crimes cujas penas variam muito em razão das majorantes, não. Então, por exemplo, pratiquei um furto simples no repouso noturno. Então, lá no 155, parágrafo 1º, eu tenho uma causa de aumento de pena para quando eu me aproveito da pouca circulação de pessoas ou coisas para subtrair. Isso é uma causa de aumento de 1/3. Então, veja que eu pego 4 anos, divido por 1/3, aí eu vou ter lá 1 ano e um pouquinho. Eu pego esse 1 ano e um pouquinho, jogo com 4 anos, então eu tenho quase 6 anos. Eu pego esses 6 anos e jogo no 109 para obter. Veja, sempre nas piores variáveis, quando eu estou trabalhando no universo da PPA. Então, veja que, no nosso caso que a gente viu, nós tínhamos o lapso da consumação, um furto simples, tivemos o recebimento, que foi uma interrupção. Dentro desse lapso, tivemos uma instrução que resultou em uma suspensão por 3 meses. E aí nós tivemos, ao invés de publicação, a revogação de um benefício, porque, afinal de contas, nós não tivemos uma instrução, ok? No ato da audiência, ao invés de interrogatório, oitiva de testemunhas, foi proposta a suspensão, ele aceitou. Então, a galera foi para casa. Óbvio que depois que a suspensão é revogada, todos os atos vão ter que ser praticados.
anos, princípio do devido processo legal, para só então lá no final eu ter a sentença publicada em 1 ano, que a gente viu prescreve em 4. Então veja, nesse lapso aqui, se eu pego 4 anos e jogo na tabela, obtenho, por exemplo, 12, eu tenho 12 anos entre a consumação e o recebimento. Isso aqui é inquérito policial e MP. São os trâmites durante essa fase de investigação e propositura da ação penal. Veja, IP concluído, MP devolve, requisitando novas diligências, fez diligência, voltou, voltou. Bom, a galera tem 8 anos para resolver isso aqui. O promotor denuncia e joga o problema para o juiz. É o juiz quem interrompe o prazo, não é o promotor. Então, de nada adianta o promotor denunciar faltando um dia, que provavelmente o juiz ele não vai conseguir receber. Diferente do nosso problema, que curiosamente no mesmo dia aconteceu o recebimento. Isso nunca aconteceu, né? A pessoa morre e ainda não recebeu a denúncia. E aí, veja, entre o recebimento e a publicação, eu tenho mais 8 anos. E aí, veja, quando eu publico a sentença, concordam que agora eu tenho uma pena em concreto? Então, por isso eu tenho uma prescrição em concreto para trabalhar. Porque agora eu já tenho uma pena vinculada àquele caso específico. Então, o que eu faço com ela? Eu tenho uma pena de 1 ano. Essa pena, ela só vai se tornar imutável quando eu tenho esse efeito aqui. Então, veja, publicou a sentença 1 ano, já posso ir na prescrição em concreto? Não posso. Eu preciso esperar esse efeito aqui, que é o trânsito em julgado para a acusação. Por quê? Simples demais. Suponhamos que eu sou juíza, aí eu dou a sentença 1 ano. Beleza, aí eu já olho aqui, prescreveu. Na minha própria sentença, eu reconheço a prescrição. Tá, mas e se a acusação no tribunal aumentar a minha pena? Não tem como, vai mudar o prazo da prescrição. Então, veja que o juiz, ele prolata a sentença. Ele já sabe que deu a PPR, mas ele não pode reconhecer. Porque ele tem que esperar primeiro esse efeito aqui, para ele ter certeza que, na pior das hipóteses, a pena vai ficar em 1 ano. Porque em grau de recurso, em nenhum momento a defesa consegue aumentar a pena do seu cliente. Por mais que a defesa seja um lixo, péssima, não aumenta. Às vezes é até um erro de cálculo. Então, a pena era 10 anos, o tribunal viu através de uma apelação na defesa que a pena era 30. O tribunal pode arrumar? Não, a pena fica errada. Erro, cálculo, erro material do sistema. O sistema calculou errado. Dane-se, o tribunal ele não pode arrumar o erro. Ainda que tenha sido tudo fundamentado para 20 anos, o tribunal ele tem que deixar em 10 anos. Ele não pode. Princípio da vedação da reforma para pior, quando eu tenho um recurso exclusivo da defesa. Então, veja que eu tenho uma pena de 1 ano, e aí quando eu tenho o efeito do trânsito em julgado para a acusação, eu sei que na pior das hipóteses, aquele 1 ano é aquele 1 ano. Então, eu já tenho uma segurança jurídica para trabalhar na prescrição retroativa. Então, na verdade, a segunda prescrição, que é a PPR, ela vai trabalhar a PPR com a sentença mais o efeito do trânsito em julgado para acusação. Então, você tem a pena de 1 ano, e aí você olha no probleminha, trânsito em julgado para acusação dia tal. Então, agora você já tem uma segurança para pegar 1 ano que prescreve em 4 e contar 4 anos retroativamente. Então, você na PPA, 8, chegou aqui, acabou, porque você tem uma pena, espera esse efeito. Tem o efeito? Agora eu venho com 4, mas a partir da publicação. Então, veja que na PPR você espera o efeito, mas o seu marco de contagem é da publicação. Então, por exemplo, eu tenho aqui 8, não tenho aqui ainda 8. E vai indo 8, por quê? Eu ainda não tenho esse efeito, mas tem a sentença, tá? Mas ela pode ser mudada. Então, eu não posso trabalhar com a prescrição retroativa ou a prescrição superveniente enquanto eu não tenho marco trânsito em julgado para acusação. Se você não tem isso na sua prova, não é nenhuma das PPRs ou PPI, é PPA. Por quê? Porque você não pode trabalhar com uma pena da qual você não tem segurança jurídica.
Porque, veja, penal, veio uma sentença, extinguiu a punibilidade, acabou, querido. Dane-se, se mudou lá na frente. Penal não é assim. Penal é, decidiu, acabou, extinguiu a punibilidade, foi embora. A única hipótese de sentença que extingue a punibilidade, que é desconstituída, é quando o agente apresenta uma certidão falsa de óbito. Óbito, que é a morte do agente, é uma causa de extinção da punibilidade, mas quando ele apresenta uma certidão de óbito falsa e a sentença utiliza essa certidão para extinguir a punibilidade, o STF entende que isso é um ato inexistente. Então, portanto, ele não confere efeito, eficácia jurídica para o teor da decisão. Então, é somente nesse caso. Todas as outras hipóteses, eu tenho a extinção, morreu ali, acabou. Ah, errou, é culpado. Dane-se, extinguiu a punibilidade. Então, por isso que na PPR, você precisa do efeito, mas você começa a contar daqui para trás. E veja, a PPR, ela é uma prescrição que só abrange esse marco. Ela não existe aqui dentro, entre a consumação e o recebimento. Nós não temos a contagem de 2 anos aqui dentro, ou 4 anos, desculpem, ali. Eu só tenho esse lapso aqui na PPA. Só a PPA. Ou seja, a fase de investigação e denúncia só é abrangida pela abstrata, pelos 8 anos. Eu não consigo vir nesse benefício para o agente do recebimento para a consumação, porque daí seria pedir demais, né? Essa prescrição retroativa, ela só existe no Brasil, no mundo inteiro, em nenhum lugar existe essa prescrição, só aqui. Então, veja, né, que legal, ao contrário. Então, veja, quais são as características, então, da PPR? Sentença publicada, trânsito em julgado. Ela só abrange um marco, que é recebimento à publicação. Ponto. Ela não vai mais para nenhum lugar. Esses são os requisitos. Então, se algum deles estiver faltando, não é a PPR. Não é. Ai, mas eu tenho uma peninha ali, eu já... Não, a questão ela vai querer te seduzir para te levar a achar que é a PPR. Mas não é a PPR. Então, você tem que entender que... Como é que eu vou contar com uma pena em concreto se eu ainda posso aumentá-la em sede de recurso? Eu não tenho uma segurança jurídica para isso. Então, por isso, eu preciso do efeito do trânsito para a acusação. Porque na defesa, na pior das hipóteses, aquela pena de ônus vai ser mantida. Não tem como ficar pior do que aquilo. Então, esse é o macete da PPR. A PPI, que é chamada de intercorrente ou superveniente, ela é uma prescrição que atinge até chegar esse trânsito em julgado aqui. A PPI, ela é a prescrição da defesa. Então, você vai contar ela entre a publicação e o trânsito em julgado para a defesa. Então, os advogados interpunham muitos recursos. Para quê? Para alcançar os 4 anos e pedir a prescrição. Agora, com a relativização do princípio da não culpabilidade constitucional, nós temos aí meio que não tem mais razão para a gente enrolar processos criminais. Por quê? Porque agora você tem uma confirmação em sede de 2º grau e o seu cliente ele já vai cumprir. Então, a gente não precisa mais ficar trabalhando com isso aqui, porque ele já está preso. Antigamente, nós não tínhamos isso, lembra? Precisávamos da confirmação no 2º grau e no 3º grau em sede de recurso especial ou extraordinário. Agora, não mais. Então, a defesa ela não tem muito interesse em buscar essa prescrição aqui, que é a superveniente, justamente porque ela meio que perdeu a razão de existir, tá? Então, essa é uma prescrição que nós não vamos dar muita ênfase para ela. Vamos trabalhar só com a retroativa e com a abstrata. Então, só para ver, então, agora, se vai melhorar do nosso probleminha atrás, né? Então, a gente tem lá a consumação. Alguém tem a data aí para me falar? Da questão, acho que 5, né? Que a gente acabou de fazer? A consumação do furto. 18/4, o nosso furto foi consumado. Que ano? 14? 14. 15/4/11. 15/4/11. O nosso cliente, ele tinha menos que 21 anos. O 115, ele traz a seguinte regra. Se a pessoa ela tem menos que 21 anos na data do fato, ou mais que 70 na data da sentença. Então, você vai pensar assim, pô, o velho está caindo aos pedaços, né?
Você vai sentenciar ele já tem 70 anos. Pô, ele vai morrer 5 anos, ele está morto ali dentro. Então, vamos dar uma colherzinha de chá, contar pela metade o prazo dele, na hora da sentença. Por que que na hora da sentença ainda é bom para o velho? Porque ele pode ser beneficiado na retroativa. E aí ele vai embora, ele não precisa ficar lá no presídio. Agora, 21 anos na data do fato. Então, eu pratiquei um crime com 18. Fui sentenciada com 30. E aí? Conta pela metade meu prazo prescricional. Não importa, porque na época do fato, eu tinha menos que 21 anos, tá? Então, muito cuidado que a FGV gosta de cobrar. Então, são 70 anos na data da sentença. Você vai pensar, pô, o velho está caindo aos pedaços na hora da sentença, ou 21 anos na data do fato. Os prazos são pela metade. Então, se o meu prazo, hipoteticamente, na PPA é 8 anos, agora é 4. Então, eu vou contar consumação, recebimento 4, recebimento, publicação 4. No nosso exemplo, nós tivemos a consumação no dia 5. E aí, veja, teve recebimento da denúncia no mesmo dia, né? Gente, mas foi 14 mesmo, consumou? Tô confirmando, tô fiando. 14. E o recebimento foi que dia? É que no dia da denúncia foi a recebimento, parece. Recebimento dia 18/4, perfeito. Tivemos, vamos tirar pronúncia e decisão, que isso aqui não é contra a vida. Tivemos aqui uma audiência de instrução e julgamento. Que dia que foi? 18/6/14. E aí, nessa audiência, os caras falaram, vamos suspender o processo. 3 meses, que foi o prazo de duração. Veja, aqui dentro nós tivemos nessa data a revogação. Quando que foi? 3/10/14. E a publicação da sentença? 19/5/16. Ai, professora, é muita conta. Gente, isso aqui que dá dinheiro, né? Ficar lá no presídio esperando preso em flagrante, não. O povo faz isso para você, você só faz os escritórios, os processos, cálculo, que o povo não sabe calcular, eles levam para você lá. Fica lá no sol quente, avançando no preso, na delegacia, brigando no calor lá. Então, olha só. Então, a gente teve o recebimento 18 de abril. Na audiência de instrução, vamos propor a suspensão para ele. No dia 3 de outubro, revogou. Processo continuou, foi sentenciado a 4 anos. Perfeito? Então, veja. A PPA, nós não vamos trabalhar com ela, porque nós já temos uma pena e já sabemos que o prazo prescricional é de 4 anos. Como o nosso cliente ele tem menos que 21, 2 anos. Tem informação do trânsito em julgado na prova? Não tem, né? Logo, nós não poderíamos sequer olhar a retroativa. Está vendo por que nem prescreveu? Não temos nenhum efeito de trânsito em julgado. Então, já não teria prescrição aqui. Você não poderia procurar nenhuma prescrição. A única que você poderia é a PPA. No mesmo dia? Na data da publicação? Então, vamos colocar aqui. Oh, meu Deus, toda hora eu estou falando coisas. Perguntei que é impossível, né? Você tem 15 dias, você tem os prazos de recurso aqui, 5 dias para deposição, mas é isso. Na prova. Então, veja, suponhamos que foi publicado na audiência. Aí o MP falou, não quero recorrer, já renunciou ao direito de recurso. Então, veja, tem o trânsito em julgado, então a gente pode trabalhar com a prescrição. Aqui a gente tem umas 2 de prescrição ali, nem estava lembrando dessa questão aqui. Então, o que você vai fazer? Bom, eu tenho uma sentença, perfeito. Tem o efeito que eu preciso? Tenho. Então, eu vou pegar 2 anos e vou contar a partir de onde? Vamos, gente, reage da publicação para o recebimento. Esse é o meu marco da PPR. Por isso, ela é chamada retroativa. Ela retroage quando? A partir de quando? Lembra conflito de lei penal no espaço e no tempo? Ela retroage a partir de quando? A partir da publicação para trás. Então, veja que aqui nós temos 2 anos. Então, a primeira coisa é
18/4/14 para 19/5/16 foi quanto tempo? 2 anos e quantos meses? E 1 mês? Perfeito. Agora, eu tenho aqui os meus 3 meses que ficou suspenso. Logo, a gente vai ter quanto? 1 ano e 10 meses. Prescreveu? Não prescreveu, ok? Agora, se aqui, isso aqui só em prova, eu fico puta com isso aqui. Se não tivesse isso aqui, esquece prescrição em concreto. Tem. Você iria olhar só na abstrata. Por quê? Porque ela não depende desse efeito. Mas veja, ela é sempre muito alta. 8, 12, 20. 4 quando é 1 ano. Fora isso, são muito altas. A FGV, geralmente, ela traz o prazo prescricional para você já. Porque ninguém é obrigado a decorar aquela tabela, tá? Então, veja, deu para entender mais ou menos, assim, mais ou menos. Quem não é do penal, não se preocupe, você não vai aprender isso aqui hoje, tá? Impossível. Mas já dá para ter uma noção aqui básica da prescrição, tá? Vamos indo que a gente tem uma outra de prescrição e aí a gente vê. Essa daqui, o que era mais foda é que teria que saber desse prazo de suspensão do GCRIM, né? Então, o GCRIM, essa lei, ela é muito importante, porque ela cai tanto no cível quanto também no direito penal. Então, é uma lei que vale a pena você estar por dentro dela. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Melhorou? Na PPI, você vai na intercorrente, olha o nome, ela intercorre os trânsitos. Então, você trabalha com o trânsito em julgado para acusação sempre e o trânsito em julgado para defesa, porque ela é superveniente à publicação da sentença. Ela conta daqui para frente. Da sentença para frente, mas ela precisa dos 2 efeitos, tá bom? Essa é a diferença. Mas ela, aí cai, né? Não vou falar nada. Falar, isso não vai cair. Aí cai, mas é muito raro cair. Nem concurso avançado eles cobram. Então, vamos lá. Depois, vamos fazer alguma legal, né? Tá passando agora em a lista de avaliação do professor. Vai passar agorinha. Então, vamos lá. Questão 5. Carlos presta serviço informal de salva-vidas de um clube, não sendo regularmente contratado, apesar de receber uma gorjeta para observar os sócios. Em seu horário de serviço, com várias crianças brincando na piscina, fica observando a beleza física da mãe de uma das crianças e, ao mesmo tempo, falando no celular com um amigo. E ficou de costas para a piscina. Nesse momento, uma criança vem a falecer por afogamento, fato que não foi notado por Carlos. Sobre a conduta de Carlos diante da situação narrada. Então, vamos lá. Aqui, pessoal, a questão que é trabalhar conosco, a relação de causalidade, tá? Que é o nexo de causalidade. Só apagar aqui. Então, olha só. Nós temos, então, dentro da estrutura do crime, o fato típico. Então, aqui nós temos conduta, nexo causal, resultado, tipicidade. O nexo causal, ele é o vínculo, né? Entre a conduta e o resultado. O nexo, ele está lá no artigo 13 do Código Penal. E aí, veja, o artigo 13, ele trata desse nexo de causalidade. E aí, dentro da estrutura da conduta, nós temos uma conduta que pode ser dolosa, culposa, préter-dolosa. Essas condutas, elas podem se manifestar através de ação, omissão e nos crimes comissivos por omissão. Que é chamado de omissão imprópria. Então, veja, pessoal,
dentro dessa estrutura da conduta dolosa, culposa, preterdolosa, esse dolo, essa culpa ou esse preterdolo, eles podem ser manifestados mediante ação, omissão ou comissivo por omissão. Esse comissivo por omissão é o objeto do nosso estudo, que é a figura do garante. Então, na verdade, o artigo 13, ele trata do nexo de causalidade, e aí ele fala do garante, que não tem muita coisa a ver com o nexo de causalidade, mas está dentro do artigo 13, tá? Então, a gente tem que ter uma paciência, que o nosso código ele é da década de 40, então, naturalmente, que ele tem algumas impropriedades. Mas, veja, o que nós temos? A conduta dolosa, culposa ou preterdolosa se manifesta através de uma conduta positiva, que é a ação, através de uma conduta negativa, que é a omissão, também chamada de omissão própria, omissão pura, ou seja, o próprio verbo do tipo, ele traz uma omissão. Deixar, não fazer, se abster. Então, veja que o próprio tipo penal incriminador, o núcleo, é uma omissão. Então, por isso, nós chamamos crimes omissivos próprios, porque propriamente é uma omissão. Agora, nos crimes comissivos por omissão, veja, é criada uma ficção jurídica, a partir da qual a minha omissão, ela vai caracterizar como se eu estivesse praticando o verbo do tipo de forma positiva. Então, veja que a pessoa está lá, morreu afogada. Tá, mas... Então, ele responde por homicídio, mas o verbo é matar? Exatamente. Comissivo por omissão. Como ele tinha um dever legal... Veja você que a omissão dele vai caracterizar o verbo do tipo na sua forma comissiva, na sua forma de fazer. O artigo 13, parágrafo 1º, ele traz para nós todas as hipóteses em que serão consideradas crimes comissivos por omissão. Quando a pessoa, por lei, tenha obrigação de prestar cuidado, prestar socorro. Ai, gente, espera aí que aqui é parágrafo 2º. Olha, já não estou decorando mais os artigos. Faz tempo que eu não dou essa matéria também. Então, olha lá. Quando a pessoa tenha por obrigação de cuidado, lei, obrigação de cuidado, proteção e vigilância, então, agentes integrantes de segurança pública. Mas, veja, ele é o garantidor quando aquilo não coloca risco à vida dele, né? Então, por exemplo, está pegando fogo, o prédio está desabando, aí ele tem que ir lá, senão ele responde por homicídios dolosos das pessoas que vão morrer queimadas. Não, ele é garante até o momento em que a vida dele não é colocada em risco para prestar essa garantia. Quando a pessoa, de outro modo, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, ou seja, a lei não impôs a ela nenhuma obrigação de ser o garante, mas ela se colocou espontaneamente nessa condição. Então, por exemplo, suponhamos que o Marciano, ele veio aqui. Falou, ai, vamos fazer uma festa. Ele veio de terno ontem, né? Ele vem só chique, veio. Social, de Aramis, ele é todo assim. E aí ele veio e falou, olha, gente, vamos para o clube, vamos, né, comemorar o AB lá no clube e tal. E aí eu vou cuidar de tudo, a excursão, eu sou o responsável. Então, ele vai fazer toda a correria para levar vocês. Veja, o Marciano, ele assumiu uma responsabilidade sobre vocês, porque ele está organizando a porra da excursão. Então, veja, alugou um ônibus, todo mundo bonitinho, aí ele tá lá dentro do ônibus e tal. Ele tá dirigindo o ônibus, então, porra, ele se tornou ali garantidor de uma situação que ele criou. Não foi a lei que disse para ele, olha, Marciano, você vai ter que ser motorista dos caras. Não, ele mesmo se colocou nessa situação. Então, automaticamente, ele é o garante. Qualquer merda que acontecer nesse ônibus, se for por culpa, ele responde na modalidade culposa. Se for por dolo, ele responde na modalidade dolosa. Como se ele houvesse praticado a conduta comissiva,
que é a essência do tipo penal incriminador. Então, por exemplo, alguém pulou da janela, morreu. Sei lá, caiu da janela. Bom, caiu como? Foi dolo do marciano que viu a pessoa lá e largou a janela aberta sem segurança? Ou ele foi displicente? Homicídio doloso ou culposo, vai depender, mas ele, por uma ficção jurídica, responde pelo verbo matar alguém. Então, veja, estou lá de policial, estou na via pública, aí eu vejo lá um marciano de chinelinha havaiana, com blusa, camiseta do Corinthians e o cabelinho solto. Eu falo, isso é bandido, né? Não, aquele bandidinho ali, vou deixar pegar ele. Chegou o assaltante no marciano. Eu, policial, que tinha na condição de policial, poderia agir sem me causar risco, eu não fiz nada. Deixei o marciano ser assaltado. Veja, eu estou no assalto. Então, eu respondo porque eu era garantidora da segurança pública naquela situação e eu, de forma dolosa, deixei de agir. Então, eu respondo em coautoria pelo verbo subtrair mediante emprego de violência, coisa alheia móvel. Então, veja que essas são as duas hipóteses do garante. E aqui eu tenho a terceira, quando com seu comportamento anterior criou o risco. Então, você não é o garantidor de toda uma situação. Você, isoladamente, criou uma situação de fato, de risco, que não existia, uma situação isolada contra uma vítima específica. Então, por exemplo, empurrei o Stanley na piscina, e aí ele começou a afogar. E aí eu fui embora e ele morreu. Então, veja, eu criei uma situação de risco para o Stanley, qual seja, morte por afogamento. Tanto assim que ele o fez. Se eu dolosamente constatei o afogamento e fui embora, homicídio doloso. Se eu fui negligente e deixei de observar como ele iria ficar ali na água, homicídio culposo. Mas veja, por uma ficção jurídica, a minha omissão, ela vai corresponder ao verbo matar alguém. Por isso, nós chamamos essas figuras do garante de crimes omissivos impróprios, porque a rigor, veja, impróprio porque não é uma porra de omissão, mas é como se fosse, nós vamos responder como se fosse, porque afinal de contas, o meu não fazer vai constituir um fazer. Então, é como se eu visse o Stanley afogando, daí no momento em que eu não vá, eu esteja matando. É uma ficção. Por isso, crime comissivo por omissão. Ou seja, eu respondo pela conduta positiva com uma omissão que eu pratiquei, tá? Professora, qual é a ciência disso? Nenhuma, é uma ficção jurídica. A lei criou essa ficção, então, portanto, nós vamos ter que usá-la. Mas não tem nenhuma ciência, uma razão de ser. É trazido pela norma penal dessa forma. Tudo bem? Fora dessas hipóteses, nós não temos a figura do garante. Então, veja que aí nós teremos provavelmente um crime omissivo próprio, tá? Veja que no nosso caso, a questão trouxe que ele estava em um trabalho informal, ganhava gorjeta, ela quis induzir vocês a pensar assim, pô, esse cara ali está fazendo favor, né? Mas veja, para fins penais, não. Se faticamente ele era a porra do guarda do salva-vidas lá, tá valendo por direito penal. Se a carteira dele era assinada ou não era, não interessa. Se estava sem receber, se recolheu fundo de garantia, nada. Importa que, para fins de fato, naquele momento, quando alguém precisava de socorro e ir em busca dele, então ele é o garantidor daquela situação. Tudo bem? Então, veja que a questão, ela, ao contrário, quis trazer a gente para uma hipótese em que eles falavam, o cara está ali fazendo favor, ele não é nada. Mas não, na verdade, ele é o garante. No nosso caso, a questão disse que ele foi displicente, se distraiu com outras coisas. Então, é um homicídio culposo, porque ele não queria matar aquela criança. Então, veja, fulano não praticou o crime, tendo em vista que, apesar de garantidor, não podia agir, não, nada a ver. Deve responder pelo crime de homicídio culposo, diante da sua omissão culposa, violando o dever de garantidor. Perfeito. Deve responder pelo crime de homicídio doloso. Não. Responde pela omissão de socorro, mas não pelo resultado morte, já que não havia contrato regular que o obrigasse a agir. Não, né? Também misturou vários conceitos que não tinham nada a ver. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? No parágrafo 1º aqui e no caput do 13, esse sim nós temos as relações de causalidade.
tá? Que não são o objeto dessa questão aqui. Então, vamos ver se a gente tem outra questão que fala sobre elas, que são as concausas, tá? Então, aqui trouxe o artigo 13, já prevendo que pouquíssimos iam trazer o código, né? Depois, vamos lá, questão 6. Miguel, com 27 anos, pratica conjunção carnal com Maria, jovem saudável com 16 anos, na residência desta. Na mesma data e também na mesma residência, a irmã de Maria permite que seu namorado quebre todos os porta-retratos que estão com as fotos de seu ex-namorado. De que isso? O Ministério Público ofereceu que loucura! Ofereceu denúncia em face de Miguel pelo crime de estupro. Marta, após o fim da relação, ofereceu queixa pela prática de dano por Alexandre. Então, vamos lá. Diante dessas condições. Então, primeira coisa, com relação ao estupro. Eu tive estupro? Não, né? O verbo do estupro é constranger. Não houve constrangimento, então estupro não teve, fato atípico, beleza. Com relação ao crime de dano, então veja, o primeiro caso, ele é o estupro. Então veja, para que eu tenha o estupro, aquilo que aconteceu no mundo dos fatos deve estar descrito no tipo penal incriminador, que no nosso caso não teve. Então veja que aqui houve uma exclusão da tipicidade. Quando a gente lê, a gente fala, meu Deus, o que é isso? É só que, pô, não foi fato típico. Não teve crime no caso. Isso é a mesma coisa que exclusão da tipicidade. Significa dizer que aquilo que aconteceu no mundo dos fatos não se amolda ao tipo penal incriminador que é trazido pela norma penal. Perfeito? Então, exclusão da tipicidade. Então, já vamos ver aqui por exclusão, né? Excludente de ilicitude não é. Excludente da tipicidade poderia. Excludente de ilicitude também não, que não tem nada a ver. Também não é de ilicitude. Então, nós já teríamos aqui... Tá certo, essas duas aqui de dúvida. Eu expliquei a segunda. Com relação ao crime de dano, o que nós temos? Dentro da ilicitude, nós temos 4 causas de excludente que são conhecidas, né? Ilicitude, que é chamada também de antijuridicidade. Legítima defesa, depois a gente vai falar sobre elas nas outras aulas. Estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito. O que mais, gente? Estado de necessidade. Veja que essas são as 4 causas legais, ou seja, elas estão na lei. Nós temos uma outra que é chamada de consentimento do ofendido, que é uma causa supralegal. Deixa eu escrever aqui em cima, né? Que está lá no fundo. Consentimento do ofendido. Laila, professora. Oi. Deixa eu pegar. Mas ela não era menor? Não. Não? É vulnerável é 14 para baixo. E aí se você tem, aliás, vulnerável é menor de 14 para baixo. 14 completos já não é vulnerável. E aí entre 14 e 16, se é consentido, você não tem o constrangimento. Então você sai ali do estupro, tá? Consentimento do ofendido é uma causa supralegal de exclusão da ilicitude, tá? Sempre que vocês lerem assim, causa supralegal, significa que não está na lei. Por isso é chamado supralegal. Então a doutrina tem aceitado o consentimento do ofendido como causa de exclusão da ilicitude. Mas não é em qualquer crime, ok? Crimes patrimoniais. Por que crimes patrimoniais, gente? Porque patrimônio é disponível, né? Então, eu posso dispor. Lá no civil eu não posso dispor. Lá em constitucional eu não tenho lá mitigação. Aqui é a mesma coisa. Então, patrimônio, como é algo disponível, veja que eu posso, através do meu consentimento, excluir a reprovabilidade dessa conduta. Porque, veja, ilicitude significa dizer juízo de reprovação com relação ao fato típico. Se eu dei o consentimento, eu que fui vítima, eu não reprovei.
Então, por isso eu excluo a ilicitude, tá? Então, veja que o crime de dano, ele é um crime patrimonial. E aí, veja, nesse caso, como ela consentiu, nós temos uma causa de exclusão supralegal da ilicitude, tá? Que é aqui a letra C. Aqui, veja, né, não seria no caso do dano exclusão da tipicidade, não. A tipicidade, ela trabalha com um rol fechado. Tipicidade ou é formal ou material. Quem exclui tipicidade? O princípio da insignificância, só. Tá? E é claro, quando a conduta não se amolda no tipo penal incriminador, que é o nosso caso aqui. Fora desses casos, a gente não tem causa supralegal de exclusão da tipicidade. Na ilicitude, nós temos o consentimento, ok? Então, guardem essa informação aí, que o FGV gosta também do consentimento, tá? Então, aqui é a alternativa C. Aí eu trouxe aqui o 213, que é o estupro, né? O nosso verbo é constranger, que nós não tivemos, foi consentido. E o dano, que é destruir, utilizar ou deteriorar coisa alheia. Então, esse é um crime que admite o consentimento como causa de exclusão. Depois, gente, aí, ó, prescrição de novo. Oh, meu Deus. Gente, é só hoje que a aula é chata, amanhã vai ser a próxima, vai ser bem legal. Vai ter morte, vai ter muita coisa bacana. Assalto. Gente, mas isso tem que dar dinheiro, tá? Não pensa você quer ficar indo lá em presídio bater ponto, não. O que dá dinheiro é prescrição e dosimetria da pena. Não pensa você que é o resto, não. Então vamos lá. Ai, na hora que vê as datas já até fica assim, né? Ai, meu Deus. Então o que é ali? No dia 29/4, Júlia, com 20 anos, praticou lesão leve. Então 29/4, Júlia, lesão leve. Quantos anos ela tinha? 20. Já sabe que sua cliente tem pela metade. Lesão leve está lá no 129, caput do Código Penal. Contra quem foi mesmo? Bofe dela. Ah, uma mulher, mas uma mulher em face da sua rival. A representação foi devidamente ofertada pela vítima dentro do prazo de 6 meses. Beleza, então está dizendo que não houve decadência, né? Tivemos a representação, beleza. Contudo, a denúncia somente foi oferecida dia 25. Eu preciso dessa informação? Não, preciso do recebimento, que é a interrupção. Foi que dia? 29/4 de 2014. Então, veja, o recebimento é a causa que interrompe. Tá? Se você olhar a data que não tem nada a ver, nem coloca, só para dar confusão, isso aqui, coisa que você não vai precisar. Sempre, né? A questão vai trazer várias coisas que você não precisa. Então, essa informação é descartada. Foi recebida a denúncia em face de Júlia, pois não houve composição civil, transação penal ou suspensão condicional, ou seja, não resolveram nada. Né? Não teve nenhum instituto despenalizador. Então, vamos lá, nessas condições. Então, veja, a questão só deu a prática, ela deu a pena da lesão, sacanagem, né? Então, os caras querem que você saiba a porra do prazo prescricional de cabeça, então pena de 3 meses a 1 ano, então prescreve em 4, lembra? Já 1 ano então prescreve em 4, então vamos ver. Poderá ser requerido pelo advogado o reconhecimento da prescrição pela pena ideal, pois entre a data dos fatos do recebimento da denúncia foram ultrapassados mais de 3 anos. E aí, o que vocês acham? Errado, não foi. Deverá, caso aplicado ao final do processo a pena mínima prevista, 3 meses, ser reconhecida a prescrição retroativa. Gente, mas não tem nem... Não, né? Isso não tem nada, loucura. Você tá louca. Não foram ultrapassados 3 anos entre a data dos fatos e do recebimento, pois o prazo prescricional tem natureza
processual e não material. Nada a ver, né? Direito penal. D. Deverá ser reconhecida a prescrição da pena em abstrato. Essa daqui. Porque, veja, 3 meses, né? Prescreve em quanto, gente? Em 4. Dividido por 2, 2. Aqui, para 2014, 2 anos prescreveu em abstrato, tá? Então, veja que depois fica até mais fácil, que isso é o pior de tudo, né? Então, agora ficou até light. Então, veja, não tem data de prazo, de trânsito, esquece. A questão, ela quer só PPA. Tudo bem? Então, o máximo de grau de dificuldade de prescrição foi aquilo que a gente viu agorinha. Aí, agora que eu não precisava trazer o artigo, eu trouxe. Tá aqui. Que são as causas de extinção do 107, tá? E aí, veja, as prescrições antes de transitar em julgado, que é a tabelinha do 109, tá? Então, veja, 20 anos se o máximo é 12, 16 anos se o máximo da pena é superior a 8 e não excede a 12, em 12 se o máximo da pena é maior que 4 e não excede a 8, então no nosso exemplo era 8 mesmo. É 8, né? Eu tava falando 8 todo. E 8 se o máximo é superior a 2. Gente, isso aqui não precisa decorar, tá? Dane, se você errar, tudo bem. Você não é nenhum doente mental pra ficar decorando essa merda aqui. Agora, quando o AFGV quer um prazo específico, ou ela já te dá, ou ela usa esse mínimo de 4 anos aqui, tá? Porque é um prazinho fácil que a galera, tipo assim, ok, né? A pena até 1 ano prescreve em 4. Então, nesse caso, ela deu uma questão mais simples, bastaria que você soubesse que 1 ano precisa vir em 4. Agora, 8, 12 anos, ela não coloca crime com esses prazos, justamente porque, pô, sacanagem isso daí, tá bom? Depois, no 111, gente, eu trouxe aqui os termos iniciais, tá? Crime consumado quando se consuma, tentativa quando cessa, crime permanente quando cessa a permanência. Então, por exemplo, se é um sequestro, sequestrei em 2015, fui preso em flagrante em 2018, então meu termo inicial da prescrição é 2018, tá? Crime de bigamia ou falsificação, quando você conhece, né, sabe que é corno, foi um documento falsificou, corno é 30 anos, aí começa a contar quando, chifre? Não, né, quando a pessoa sabe, começa a vida dela no criminal, tá? E aí aqui nos crimes de dignidade sexual, que a FGV gosta muito, tá? Então, quando a vítima atinge a maioridade. Por quê? Lembra daquele caso da, não sei lá o que, Maranhão, uma nadadora? Então, o que aconteceu com ela na época? Ela sofria muita violência sexual do treinador dela, o tarado lá. E aí, como não tínhamos essa previsão, quando ela foi a público com a informação, estava prescrita a porra dos crimes. Por quê? Porque ninguém tomou providência, a família, e aí ficou. Então criou esse inciso aqui para que comece a contar a partir do momento que a vítima atinge a maioridade. Então, por exemplo, fui vítima sexual com 5 anos de idade, 10 anos de idade. Quando eu tiver 18 anos, aí é que vai começar a contar o prazo desses crimes lá de trás, tá? É claro que os crimes sexuais são crimes materiais, deixam vestígios, e aí por óbvio que os vestígios físicos já foram embora, mas muitas vezes você tem filmografias, provas testemunhais e várias outras formas de suprir esses laudos periciais aí, tá? Mas isso aconteceu por conta dessa nadadora e aí o legislativo ele criou esse artifício aqui. Tudo bem? Lembrando agora que os crimes sexuais agora todos são de ação penal pública incondicionada. Agora acabou, não tem mais representação para nada. Isso aí é lei nova, agora é do final do ano passado. Mas depois a gente vai falar sobre esses crimes. No 117, as causas de interrupção que eu trouxe. Isso daí é para quem é do penal depois para estudar com calma, tá? Não preocupa o povinho do cível. Isso do trabalho, que vai até acabar isso do trabalho. Não sei pra quê, vai acabar, gente. Vocês estão estudando isso aí, vai acabar. Então, olha só. Questão 8. Após realizarem o roubo de um caminhão de carga, os roubadores não sabem como guardar as coisas. Diante dessa situação, procuram Paulo, amigo dos criminosos, e pedem para que ele guarde a carga subtraída. Paulo, para ajudá-los,
permite que a carga fique no seu galpão, que é utilizado como uma oficina mecânica, até o dia seguinte. A polícia encontra na mesma madrugada todo o material e prende Paulo em flagrante. Diante desse quadro, então vamos lá. Aqui, pessoal, é um crime de favorecimento real, tá? A FGV ama trazer esses crimes misturados justamente porque são meio parecidos. O que acontece no favorecimento real, gente? Você dá uma forcinha e não vai ganhar nada em troca. É isso, você é o parceiro do bandido. Ah, eu tô com um carro lá, tal. Pode deixar lá escondido para dar um suporte? Posso. Veja que você, como receptador, você está em verbos em que há ali de alguma forma algum tipo de vantagem. Então você tem depósito e esse depósito vai acarretar uma vantagem para você ou para outra pessoa, mas vinculado ao bem que é o objeto. No favorecimento real, ele é um crime subsidiário, ele nunca acontece. Ele é só nas hipóteses em que a questão deixar muito claro, que é uma força para o bandido, que é um favor, que você não vai receber nada, nem uma balinha de ajuda, nada. Se você recebe uma balinha, é receptação, ok? Então, o favorecimento, para além disso tudo, ele é um crime subsidiário. Então, o artigo do favorecimento, ele diz assim: prestar criminoso fora dos casos de coautoria e receptação. Então ele diz assim, olha, se não caracterizar a receptação e tiver uma forcinha aí, coloca no favorecimento real, tá? Geralmente são casos em que a questão ela traz um vínculo de amizade, a pessoa dá uma força, ou também quando é assim, a mãe dá uma força pro filho que roubou, ou que praticou um furto. Sempre esse tipo de relação de afinidade ali, de parentesco. Então você vê que é uma ajudinha e que a pessoa ela não vai lucrar nada com aquela correria que ela está fazendo. Então, tá bem? Mas veja, são crimes que só andam juntos. Então tem que estudar a receptação junto com o favorecimento real. Veja, olha o nome. Favorecimento real. Real de bem, objeto, coisa. Se eu escondo... Ai, meu Deus, logo começa a estragar os trem aqui. Se eu pego, por exemplo, e escondo o bandido na minha casa, favorecimento pessoal. Porque eu estou dando uma força pro bandido. Então, fica escondido aqui em casa até amanhã, a polícia vai na sua casa. Então, eu estou no favorecimento pessoal. Quando o favorecimento envolve res, né, de coisa bem real, aí é favorecimento real, ok? Então temos ainda também essa diferença aqui, diferente do favorecimento pessoal. No pessoal você dá uma força para a pessoa e no real para a coisa, substrato da coisa. Ai, vamos uma prescrição para finalizar. Ai, gente, é a última, para. Você assistir aula de sucessão, não quer assistir aula de prescrição? Quarto grau, não sei quem, capeta, não sei da onde. Pedi uma aula pro Stanley, ele não quer me ajudar a estudar. Falou, Stanley, não entendo isso. Aí a pessoa, sou casada com o marido. Meu marido morreu, aí eu fico com a metade sorteira, eu não consigo, uma confusão isso aí, eu bebo bem, aí eu fico confusa, eu quero a metade mais a metade do outro aí. Ai, olha, não é fácil. Ele não quer, fica me humilhando, eu não vou aprender, imagina. Então vamos lá, só para finalizar, uma bem light. Felipe, menor de 21, ó, seu cliente já é novinho. 20 menor que 21, então você já sabe que é pela metade. Reincidente, isso aqui é coisa ruim, gente. Reincidente, no dia 10 de abril foi preso em flagrante pela prática de roubo. Bem, se ele foi preso em flagrante, provavelmente ele consumou nesse dia, né? Foi preso em flagrante. Dia 10 de 4 de 2000... Quanto? 9? 10 de 4 de 2009. Roubo. Então a consumação foi aqui, beleza. Depois, foi solto no curso da instrução, dane, isso ainda não importa para nós. E condenado no dia 8. Então, nem trouxe, né?
condenado, que dia 8? 7/10. Nossa, rápido esse processo, né? Chocada. Nos termos do pedido inicial, ficando a pena acomodada em 4 anos de reclusão. Em 4 anos de reclusão. Sendo certo que houve a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da menoridade. Isso aqui depois a gente vai falar, não vai importar para nós hoje, é com relação ao cálculo da pena. A decisão transitou em julgado para ambas as partes no dia 20. No mesmo dia, incrível, 20/7/2010. Mesmo dia, não. Mesmo dia. Nossa, mesma semana. Foi expedido mandado de prisão e Felipe nunca veio a ser preso. Então ele está na rua aí. Então nessas condições, vamos lá. Veja que a questão aqui, ela teria que ter colocado que a sentença foi publicada. Ela colocou só que foi condenado. Tá errado essa porra aqui. Teria que estar aqui que foi publicada, mas tudo bem. Vamos fazer os sinos, vamos aceitar. Veja, pessoal, aqui, ela quer, na verdade, a PPE, que eu não falei dela, que é a prescrição da pretensão executória. Porque, veja, foi condenado, foi tudo, teve trânsito e ele está na rua. Veja, a PPE, ela trabalha também com a mesma forma de cálculo da retroativa e da intercorrente. Então, veja, se eu tenho 4 anos, por exemplo, e o meu prazo é de 12, pela metade são 6. Então, eu conto 6 anos na retroativa, eu conto 6 anos na superveniente, lembra que é a partir da publicação, e eu conto 6 anos na executória, que é o tempo que a pessoa tem para ser presa para começar a cumprir pena. Então, se ele ficar 6 anos na rua, teve a PPE. O Estado ele tem 6 anos para capturar essa pessoa. Quando captura, 0 cronômetro. Aí ela vai para o presídio. Mas até lá, nós temos esse prazo da PPE. Então, a executória, veja, se eu mudei a minha pretensão, eu preciso de 2 trânsitos em julgado, concordam? Para eu acabar com a pretensão condenatória da acusação e da defesa, eu preciso ter os 2 trânsitos. Porque senão eu não inicio a PPE. Essa interpretação do STF de execução provisória da pena no 2º grau, isso daí atravessou a PPE, então tá uma bagunça. Mas o Código Penal, ele não é modificado por entendimento jurisprudencial. Para que eu possa calcular a PPE, eu preciso ter os 2 trânsitos em julgados. Então virou uma aberração jurídica, porque eu tô lá cumprindo pena na execução provisória e a minha PPE nem começou a correr ainda, porque a minha defesa está com recurso. Então veja que virou uma bagunça. Então o Código Penal ele ainda não está adaptado para essa nova interpretação do STF, tá? Então a gente tem que saber para fazer prova e só. Então se ela é uma pretensão executória, significa que a minha pretensão condenatória foi embora. Então para eu desconstituir e acabar com a minha condenatória, eu preciso dos 2 trânsitos, óbvio, para eu poder mudar a minha outra pretensão. E aí veja que a PPE, portanto, ela trabalha a partir desse efeito aqui, tá? Então veja que foi condenado a 4 anos, mas a PPE, ela tem uma peculiaridade, que ela é mais filha da puta com bandido. Por quê? Porque veja, quando ele é reincidente, para calcular a PPE, eu aumento 1/3 da condenação dele. Então, se ele pegou 4 anos, então, na verdade, aqui, eu vou ter que aumentar 1/3 de 4 anos, que é 1 ano e pouquinho. 1 ano e negocinho aqui. Então, na verdade, o que vai acontecer? Eu vou pegar 5 anos e algum negocinho e jogar na tabela. Eu não vou jogar 4 anos. Então, veja que provavelmente aqui são 12, né? Pelo que a gente viu lá no 109, 12 ou 16. A PPE. A PPE? É 8 anos. Não, a pena aqui 5 anos e pouquinho. 5 anos? 5 anos é 12. 12. Então, veja, a minha PPE é 12 anos, porque eu aumentei 1/3 em cima
porque ele era reincidente, tudo bem? Então veja, pô, que foda, é isso aí, 12 anos. Nosso cliente não tem menos que 21 anos? Olha a merda, 6 anos que é a porra da PPE. É isso aqui que dá dinheiro, gente, né? Ficar decorando artigo. Ah, eu sei o homicídio. Sua mãe de fome, você tem que saber isso aqui. Ah, professor, eu decorei o homicídio. Foda-se, liga pra ver isso aqui, ó. São recursos, como você vai ganhar dinheiro. Tem que saber o crime, tem que saber isso aqui que é difícil, que ninguém sabe. Então, veja. Como que vai funcionar então? Então, houve o trânsito em julgado em 2010. E aí, veja. Ele trouxe os prazos prováveis da PPE. Que foda, ao invés dele só trazer, né, pra você dizer se houve ou não, ele trouxe os prazos. Então veja, isso a gente sabe mais ou menos, né? Que são ali 6 anos. Então veja, 2010 para 6, 2016. Então veja, haverá a extinção da punibilidade pela prescrição em 20 de julho. Não, porque a gente aumentou 1/3. Então, não é esse prazo. Veja que, na verdade, vou colocar aqui já com o prazo calculado, que a gente vai trabalhar com 20 de novembro de 2015. Quantos anos eu tenho aqui? 2010 para 2015. 5. Deixa eu fazer meu cálculo aqui. Lá no exercício 10, 5 anos. 4 meses. E aí, eu tive PPE? Vamos fazer de novo. Laila, esse 1/3 que aumenta por ele ser reincidente influencia na quantidade de anos também pra frente? Influencia na PPE. Pega lá o 110, pega o código aí. Professora, Oi. Só quero entender essa o parte. 1/3 não é calculado depois que você pega a pena no 109? Sim, sim. Você joga a pena dos 4 anos, pega a pena lá dos 4 e depois joga 1/3. Isso, exatamente. É porque acho que a gente fez antes. Eu inverti aqui? Foi, a gente jogou um Pelo quarto amor e de uma Deus, pena. edita isso aí. Não, eu pego da minha pena de 12. É porque acho que invertiu. Ah, eu falei invertido, gente, olha E eu só. marquei. Isso aqui é uma luz branca, você vai olhar, apagado, olha. Isso não é pra gente, não vai batendo. Calma aí, tá certo. Como que é seu nome? Isso, já me salvou aqui, como que eu ia achar a resposta? Então, olha só. Condenada a 4 anos, eu inverti, né? Me perdoe. 4 anos prescreve em quanto? 8, né? 8 anos, 1/3 disso dá quanto? 2 anos e 4 meses. Eu fui burra, eu confundi. Desculpa, tá, gente? 2 anos e 4 meses. 2 anos e 4 meses. Esse 1/3 da reincidência eu jogo em cima já do prazo da prescrição, tá? Porque lá no 110, parágrafo 2º, diz assim: você vai acrescer 1/3 sobre o prazo prescricional. Então, quem tiver ido no 110, dá uma olhadinha no parágrafo 2º que tem esse detalhe da contagem. Então, o que vai acontecer? Eu vou acrescer, na verdade, 2 anos e 4 meses. Então, eu tenho aqui Não, 10 dá anos. 2 anos e 8 meses, desculpa. Oi? Dá 2 anos e 8 meses. Ô menino, você quer me complicar aqui? Aí. Então eu teria aqui, então, 10 anos e 8 meses. Tudo bem até aqui? Sim. Professor, e agora? Agora dá 5 e 4. É isso, gente. Então, olha só, recapitulando, tá? Eu fui burra aqui. No 110, parágrafo 2º, gente, não decorei mais artigo, dá um desconto pra mim. Então, eu tenho 4 anos de condenação, perfeito? Então, o que nós vamos fazer? Na PPE, se ele é reincidente, aumenta 1/3 sobre o prazo do 109, tudo bem? Não dá pena em concreto, tá? Eu só inverti. Então, o que vai acontecer? 4 anos na tabela, 8, perfeito? Se ele é reincidente, 1/3 em cima disso, 2 anos e 8 meses. Então, eu tenho 10 anos e 8 meses. Nosso cliente não tem 20 menos que 21, conta pela metade, tá? Então, veja, 5 anos e 4 meses, que é o meu prazo da PPE.
A partir de quando que eu conto? A partir do trânsito em julgado, porque é uma mudança na minha pretensão. Agora ela é executória, ok? Vou repetir de novo, tá? Na PPE, quando eu tenho reincidência, eu vou contar em cima do prazo da prescrição. Nós vamos sempre trabalhar com o prazo da prescrição. Depois que eu jogo, é que eu trabalho com a menoridade dos 21 anos, ok? Aí eu divido pela metade. Então, veja, 4 anos eu joguei na tabela, deu 8. É reincidente, eu aumento 1/3, perfeito? 1/3, 2 anos e 8. Logo, o meu prazo da PPE cheio são 10 anos e 8 meses. Meu cliente tem menos que 21 na data do fato. Então eu conto pela metade, 5 anos e 4 meses. Tudo bem, pessoal? Mas veja, essa questão, o grau de dificuldade dela é assim, nem para a magistratura cai esse grau de dificuldade. Tanto que ela é uma questão de 2015. Mas eu trouxe ela porque eu queria falar um pouquinho da PPE para vocês. Então veja que na PPE, ela é uma prescrição mais simples. Porque os requisitos dela são sentença e 2 trânsitos em julgado. Se não tem esses 2 requisitos, não pode ser PPE, é impossível ser a PPE. Tudo bem? Então aqui eu acho até, então aqui a letra D, né? Que eu teria, deixa eu ver, o 110 que eu tinha que trazer aqui, eu não trouxe, né? Está lá no artigo 110 do Código Penal. Sobre prescrição, pessoal, quem for aprofundar depois, tome muito cuidado com esses vídeos do YouTube, tá? É muito difícil achar prescrição com aula que presta ali, muito cuidado mesmo. Tem ali o professor Rogério Santos, Kleber Masson, alguns vídeos que eles disponibilizam, né? Ali, que dá pra você encarar. Assim, a partir de 2012, os vídeos dele, porque em 2010 teve uma mudança na lei da prescrição. Então, cuidado. Doutrinador que não tem tantas visualizações, não peguem, por quê? Porque isso daqui é muito complexo, tá? Fiquem mesmo só com os do dia a dia aí, da modinha, os professores, ok? Depois, vamos finalizar. Vou estar pegando trouxinha aqui. Essa aqui é tranquila, graças a Deus. Vamos lá, reconhecida a prática de um injusto culpável. O que é injusto culpável? Gente, é crime. Só isso, só para dar um close. O juiz realiza o processo de individualização da pena. Segundo a jurisprudência, assinala a afirmativa correta. Então, olha lá, ela quer saber aqui, na verdade, sobre dosimetria, tá, pessoal? Dosimetria também é mais complicadinho aqui. Peraí, deixa eu ver, vai estar faltando. Ah, não, tá certo, acho que já consegui slide. Olha só, a condenação com trânsito em julgado por crime praticado em data posterior é maus antecedentes? Não, não é maus antecedentes, mas eu não vou explicar isso hoje, que é a dosimetria. É outra coisa também complexa. B, não se mostra possível a compensação da agravante com a confissão. Falso, tem como compensar, depois a gente vai ver. C, nada impede que a pena intermediária fique acomodada abaixo do mínimo. Falso, eu não posso ter isso na dosimetria. D, o aumento da pena na terceira fase do roubo exige fundamentação concreta, sendo insuficiente a simples menção ao número de majorantes. Verdadeiro, tá? Isso aqui é sobre dosimetria, mas aí eu não vou falar isso hoje, senão não vai pensar, tá? Amanhã, semana que vem, eu nem venho trabalhar aqui. Que horas são agora? Gente, olha só, desculpa essa última da prescrição aqui, que eu já tô, ó, doida também. Domingo. Espero que tenham gostado. Nas outras semanas é aula legal, tá? Vai ser legal mesmo.